Colocar sobre os nossos pés. Abra sua Bíblia comigo, um texto conhecidíssimo, João, capítulo 16, versículo 33. O tema da mensagem é: em Cristo temos paz, coragem e vitória. Eita, tema abençoado. Diz o texto sagrado: tenho-vos dito isso. Isso o quê? O que ele acabou de falar do capítulo 13 ao capítulo 16. Um conteúdo vasto aí. Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo ou coragem. Eu venci o mundo. Ocupe o seu assento. Neste lindo, belíssimo e conhecido versículo, há um contraste entre o que existe em Cristo e o que há no mundo. Em Cristo, há paz, bom ânimo e vitória. No mundo, há tribulação, oposição e hostilidade. Cristo oferece paz para o presente, bom ânimo para a batalha e garantia de vitória eterna. Esse texto começa assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Esta palavra, tenho-vos dito isso, no caso tenho dito, essa palavra grega laléu, significa usar a faculdade da fala a fim de tornar algo conhecido ou revelado. Então Jesus está revelando os seus planos, Jesus está revelando a sua palavra para os seus discípulos. Este verbo no grego está no perfeito e significa que Cristo não apenas falou o discurso de despedida que eu acabei de dizer, que está do capítulo 13 ao 16, que ele fala que um trairia, outro negaria. Ele fala que também que eles não ficassem perturbados, que havia um lugar preparado, ele enviaria o Espírito Santo, tudo que envolve esse discurso de despedida, tá certo? Então, Cristo não apenas falou o discurso de despedida, mas que a sua palavra permanece viva e eficaz e imutável. Logo, Jesus prepara os discípulos antecipadamente para os momentos difíceis. Olha como que isso é importante. Antes de eles passarem pelas situações adversas, Jesus preparou eles com o quê? Com a revelação da sua palavra. Para quê? Para que eles não fossem pegos de surpresa, para que a fé deles não desmoronasse diante da oposição. A palavra do Senhor antecede o sofrimento. Então, antes do sofrimento, já tem uma palavra que nos sustenta. Antes de você passar o que está passando, do ponto de vista negativo, difícil, Jesus já te antecipou a palavra de vitória. Assim aprendemos. A revelação de Jesus não nos isenta das lutas, mas prepara-nos para enfrentá-las. Eu tenho que repetir isso, que é muito forte. A revelação da palavra de Jesus não nos imune a passar pelas lutas, mas nos prepara para enfrentá-las e vencê-las. No Salmo 144:1, há um belíssimo verso, uma canção belíssima, que diz assim: bendito seja o Senhor, minha rocha, meu lugar firme, que adestra, que me dá capacidade, habilidade, as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. A palavra aí, no caso, quando ele diz, começa bendito seja o Senhor, significa o quê? Nós não podemos ir para o campo de batalha sem louvar e adorar a Deus. Vai para a batalha, mas vai com louvor no coração.
Porque o louvor não nos deixa azedar em meio às lutas. O louvor é como se fosse um dreno que tira toda a amargura da alma, que arranca toda aquela azedume do nosso ser. Ah, como é bom louvar ao Senhor. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que no meio da peleja, o que Josafá fez? Antes de ir para a peleja, ele foi para a peleja com louvor, com adoração. E o próprio Jesus, antes de enfrentar o Getsemane, ser prensado, o texto diz em Marcos 14, 26, e tendo cantado o hino. E aí então ele foi. Então, antes de ir para a batalha, cante. Antes de ir para a peleja, louve. Adore ao nome do Senhor. Declare o quanto Ele é bondoso, gracioso, misericordioso e bendito. Isso será uma blindagem para a tua mente das setas malignas do adversário. Chora, caçai. Louve e adore a este Deus. Bendito seja o Senhor, ó, minha rocha. Que coisa linda. O salmista está dizendo: Ele é o meu alicerce seguro. O Senhor é que me dá firmeza e estabilidade. Por que eu não desfaleço? Por que eu não desmorono? Por que a minha fé não naufraga? Porque eu estou alicerçado na rocha. A minha casa está fundamentada, construída na rocha. Ele adestra as minhas mãos para a peleja, batalhas diárias. Todos os dias enfrentamos batalhas. Casa, trabalho, etc, etc. Então, Ele adestra, Ele nos dá capacidade, habilidade para as pelejas diárias. E não só para as pelejas diárias, mas para os dedos para a guerra, que fala que é uma batalha por toda a vida. Porque enquanto existir demônio na terra, enquanto nós estivermos nesse corpo que está um corpo ainda não glorificado, nós podemos falhar, nós podemos pecar e nós verdadeiramente sofremos uma investida do adversário. Então a guerra aqui na terra é infindável, nunca vai acabar a guerra, a batalha. Temos tempos de descanso, temos tempo em que Deus dá aquela, sabe, fala, agora aqui vou acalmar tudo aqui, vou dar uma bonança aqui nessa casa aqui. Mas não fique não fique boa palavra, não fique acomodado com esse negócio não, porque a vida aqui na terra é peleja, é guerra, e não tem como fugir disso, tá certo? Por isso que Deus já preparou o céu. Glória a Deus. E quando o texto nos declara que Ele adestra, ou seja, Ele capacita as nossas mãos para a peleja, para a guerra, Ele está nos ensinando que Deus é a nossa fonte de força e capacidade para as batalhas. Por isso, em Efésios 6,10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Então, nós temos forças em Cristo, nós temos força em Deus. Então, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Para lutar contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Deus está nos dando habilidade para guerrear, para pelejar, nas lutas diárias, nas pelejas da vida. Há uma capacidade, há uma habilidade, há uma força, e Deus está mostrando para você como esse Satanás é sujo. Ele tem usado astuta cilada, mas Deus tem te dado as armaduras, Deus tem te dado o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinturão da verdade. Deus tem te dado a espada do Espírito. Você não está despreparado, desorganizado, porque há um calçado do evangelho, da preparação, da prontidão. Aleluia, glória a Deus. Então, tendo dito isso, qual é o propósito de eu estar dando a minha palavra, revelando a minha palavra, dizendo para vocês o que vai acontecer? Qual que é a finalidade? Para que em mim tenhais paz. Olha só, para que em mim, essa palavra para que indica uma finalidade, a fim de que é um propósito.
Jesus revelou a sua palavra com o propósito de estarmos em conexão espiritual com Ele, em união, sob sua influência, intimidade e proteção. Repito, Jesus revelou a sua palavra a nós, com o propósito de estarmos em conexão espiritual com Ele, sob sua influência, intimidade e proteção. Isso nós vemos claramente em João 15, versículo de número 5, quando ele dá uma declaração do ego eimi, ou seja, o eu sou. Das 7 declarações, esta aqui muito linda: eu sou a videira, e vós, varas aqui é o ramo, é aquele galho por onde sai o fruto. Quem está em mim e eu nele, veja só que coisa tremenda, não é só ele estar em nós, nós estamos nele, é uma junção tremenda, aqui uma conexão espiritual violenta. Este dá muito fruto, porque sem mim, disse Jesus, nada feito, nada podereis fazer. Vamos lá, trocando em miúdos aqui. Então, primeira parte, eu sou a videira e vós as varas, indica o quê? A nossa vida espiritual depende totalmente de estarmos ligados, unidos espiritualmente a Cristo. Se arrancar um galho, o que acontece com o galho? Morre. Se você arrancar um galho de uma árvore, ele para, ele não recebe mais a vitalidade. É a mesma coisa se não estivermos em união espiritual, em conexão espiritual com o Senhor. É por isso que a Bíblia diz em Efésios 3,17 que nós estamos arraigados e fundados. Há 2 linguagens aqui que Paulo está usando, da botânica e da construção civil. Quando ele fala arraigados, ele está dizendo, vocês estão enraizados em Cristo. Sabe por que você não cai? Porque você tem raiz. E a sua raiz se chama Cristo, você está enraizado nele. Nós não só estamos enraizados, mas alicerçados, construídos, como já temos dito, nele. Então, essa conexão espiritual nos faz verdadeiramente estarmos cheios de vigor, cheios de vitalidade. Então, estai em mim e eu nele. Ou seja, ele em nós e nós nele, indica um relacionamento profundo, contínuo e de mútua amizade. Não é só Cristo que tem amizade conosco, nós temos amizade com ele. É mútuo, porque existem pessoas que se entregam, outras são mais reservadas. Aqui é uma mútua, é recíproco. Então perceba isso aqui, que coisa tremenda. Então esse está em mim e eu nele indica que o nosso relacionamento com Cristo, primeiro, não é superficial, é um relacionamento profundo. Segundo, este relacionamento é contínuo, não tem pausa. Não tem pausa, é dia após dia, ano após ano, e é por toda a eternidade. Glória a Deus. E além de ser contínuo, ele é recíproco. Por isso que Jesus falou em João 15:15, Jesus falou assim, eu não chamo vocês mais servos. E por que não? Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo que tenho ouvido de meu Pai, tenho feito vocês conhecer. Amigo conta segredos, amigo revela intimidade. Então toda a intimidade do céu, toda a intimidade de Deus, Cristo veio revelar a nós. E nós temos uma amizade profunda com Jesus, porque todo o plano eterno de salvação e redenção, Jesus contou para mim e contou para você. Aleluia. É muito bom ter amigos verdadeiros, mas não existe um amigo como Jesus. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque a gente não tinha nada para oferecer e Ele ofereceu tudo. Que amizade é essa, hein? Ele falou, você não tem nada, mas eu te dou tudo. A gente tinha alguma coisa para oferecer para Ele? Tinha nada, mas ele falou, eu entrego tudo. Diga com a mão direita levantada com convicção, diga, Jesus é o meu melhor amigo.
Se é verdade, adore a Ele na beleza de sua. Só quem desfruta de um relacionamento profundo, contínuo. Orabacachanda, labassúria, terabaca, lavachéria, telachéria, soremequeixo. Este dá muito fruto. A permanência em Cristo resulta em uma transformação de vida, produzindo frutos espirituais, ou seja, as ações e o caráter de Cristo se tornam visíveis em nós. Então, quando nós estamos no Senhor, desfrutando, no caso, dessa conexão, dessa unidade, dessa intimidade com Ele, somos influenciados tremendamente por Ele, então nós passamos agora os frutos, ou seja, a expressão do caráter do Senhor, das atitudes do Senhor. Por exemplo, Cristo é humilde. Ele falou: aprendei de mim que sou humilde. Então, quando nós vivemos essa permanência nele, então essa expressão do caráter dele, da vida dele, vai ser vista em nós. Se ele é humilde, nós temos que ser humilde. Se ele é amoroso, nós temos que ser amoroso. Se ele é alegre, nós temos que ser. Então, esse estar no Senhor faz a gente viver essa vida transformada, então produzindo esses frutos espirituais, ou seja, a expressão do próprio caráter do Senhor. E por fim, porque sem mim nada podereis fazer. Então somos totalmente dependentes de Jesus. Essa palavra podereis significa ser forte o suficiente para. Logo, somente Jesus basta, Ele é o suficiente para vencer. Olha, sem mim nada podereis fazer, mas com Ele, Ele é o suficiente para se vencer qualquer adversidade, qualquer luta, qualquer problema, qualquer tristeza. Não precisa acrescentar mais nada, só Jesus basta. Só Jesus é o suficiente. Para que em mim tenhais paz. Essa palavra, no caso tenhais, olha que lindo, erro no grego, significa agarrar, tomar posse. Então em Cristo nós tomamos posse. Não é abraçar, é agarrar, diferente. Abraçar, você abraça e solta. Agora agarrar, você segura e não deixa. Então Jesus está dizendo: em mim vocês agarram a paz, em mim vocês tomam posse dela, ela se torna propriedade. Olha só, vocês se apropriam da minha paz. Oh meu Deus, que coisa tremenda, não? Em união espiritual com Cristo, tomamos posse da paz interior. A paz não está nas circunstâncias, mas na pessoa de Cristo. Porque muitos pensam que paz é ausência de guerra, ausência de problemas. Isso não é paz, isso é ilusão. Porque a Bíblia diz: quando disserem a paz e segurança, haverá repentina destruição. Então a verdadeira paz não é circunstancial. Então você pode estar vivendo o pior momento da sua vida em alguma área, mas você não está desestabilizado, você tem paz interior. Por quê? Porque a paz não está na circunstância. A paz está numa pessoa. A sua paz, a minha paz tem nome, é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então entenda uma coisa, esta paz, 3 coisas sobre ela. Primeiro, ela é reconciliatória, que é ter paz com Deus, consciência limpa. Oh meu Deus, quando o preço do pecado foi pago, nós passamos agora a romper a amizade que tínhamos com o mundo e passamos a ter uma amizade com Deus. Porque a ira de Deus era contra nós, mas Cristo recebeu a ira e agora Ele falou: Pai, faz as pazes. Então, nós estamos reconciliados com Deus e agora nós temos paz com Deus, porque não há mais uma culpa que pesa sobre nós, porque o sangue de Jesus nos purificou de todos os nossos pecados. E por Cristo nos reconciliar de todo pecado. Eu digo, não existe paz maior do que essa. Você deitar e dormir e saber que você está em paz com Deus. Que o mundo está desabando
contra você, levanta os problemas de todo lado, mas você sabe que a sua consciência está limpa. E por que está limpa? Porque nada te condena. E aí Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação mais pode pesar contra a sua vida. Aleluia! Desfrute desta paz com Deus maravilhosa. Segundo, esta paz, ela é escatológica. O que é isso? Da glória celestial que está reservada. Romanos 8:18. Tenho por certo, não há nenhuma dúvida disso, eu tenho plena convicção que as aflições desse tempo presente não são nem para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há uma glória para ser revelada. Há uma glória tremenda. E como disse João, e agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Algo glorioso está nos reservados. Quando nós olhamos o peso das aflições com o peso da glória, o peso das aflições perde o sentido, não tem nem comparação. Então se apega ao celestial e se desvincule cada vez mais do terreno. Isso vai te ajudar a vencer. Então, terceiro, esta paz ela é sobrenatural. Oh, glória a Deus! Porque esta paz é o fruto do Espírito que excede todo entendimento. Por que excede todo entendimento? Excede algo que ultrapassa. Não tem como explicar essa paz, porque o sobrenatural não se explica, meu bem. Então não há como explicar, como em meio a lutas, em meio às tempestades, em meio às situações adversas da vida, como um crente desfruta de paz. É inexplicável. Por quê? Porque é uma paz que vem de Deus, é um fruto que vem de Deus. E aí está o Espírito Santo produzindo esse fruto na sua vida. Por isso que a tua mente vai ficar guardada, o teu coração vai ficar preservado, porque o fruto sobrenatural da paz do Espírito Santo estará aí com você. Tenho-vos dito isso, tenho revelado a minha palavra, para que em mim, em unidade comigo, em união espiritual comigo, em intimidade comigo, vocês tenham essa paz. Tenham a paz que o mundo não pode vos oferecer. A segurança, a paz do discípulo não depende da ausência de conflitos, mas da presença gloriosa, incomparável do Senhor Jesus Cristo. Somente Ele nos faz desfrutar de bem-estar espiritual. E esta noite é uma noite propícia para você agarrar essa paz, para você tomar posse dessa paz, porque os ventos, as turbulências, os maremotos da vida vêm com tudo para você soltar essa paz, para você abrir mão dessa paz, mas você diz: eu estou agarrado, eu tomei posse da paz, ninguém vai me desestabilizar, ninguém vai roubar, porque eu estou com Jesus, eu estou na presença de Jesus, eu estou nessa esfera, eu vivo em Cristo, eu estou em Cristo. Labaca, labaxanda, labassuri, queso. Ninguém pode roubar a nossa paz, não pode jamais roubá-la, porque essa paz, ela é do Senhor, glória a Deus. Agora ele diz: no mundo tereis aflições. Veja que Jesus não enganou ninguém. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então não se esqueça. E por que Jesus nos alertou que teríamos aflição? Para nos preparar para vencê-la e não se acovardar delas. Esse evangelho que está dizendo: você nunca vai ter luta, você nunca vai ter... irmão, isso aí é a maior mentira do inferno. Não existe isso aqui na terra, não existe. Enquanto você não se preparar psicologicamente na revelação de Deus, aí você vai ficar patinando na sua caminhada, aí vai ficar como um salmista. Se te mostrares o salmista não, o proverbista, se te mostrares frouxo no dia da angústia,
A força é pequena. Então por que Deus já nos alerta? Para que a sua força não seja pequena, porque você não vai ser frouxo. Ele já avisou que teria, mas ele falou no mundo, tá certo? Vamos lá, a palavra aflição thlipsis no grego, é o ato de prensar. Pensa numa azeitona sendo esmagada, essa palavra tem esse sentido. É o ato de prensar. Aflição, que é uma coisa interior, e também tribulação, é algo externo, que vem de fora. Meu Deus, expressa a ideia de um peso que esmaga. Olha só, irmão, um estado de aperto e dificuldade. É pressão interna, como eu disse, como peso psicológico, estresse emocional e ansiedade que essas situações provocam. E também pressão externa, que vem de fora, como perseguições, dificuldades financeiras e doenças. Oh, irmão, que coisa terrível é essa. E tem momentos, escute, no mundo tereis aflição. O que está dizendo? Vai ter dia que você vai se sentir asfixiado. Vai ter dia que você vai dizer, meu Deus, me ajuda aqui, que senão eu não vou aguentar. Porque a aflição aqui, o sentido é de algo que está apertando de todos os lados, que está te deixando encurralado. Como Israel. Mas sempre vai ter um mar se abrindo. Quando? Quando você tomar coragem e avançar. Agora, perceba só que coisa tremenda. As aflições são inevitáveis. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então não tem como não passar por aflição, tá certo? Ninguém gosta, ninguém queria, eu também não. Também não queria passar por nada dessas coisas aí. Mas é inevitável. Segundo, o que nos alivia é que todas elas são passageiras. Amém. Olha lá, Salmo 34, 19. Muitas, não é pouca não. Muitas são as aflições dos justos, mas o que nos alivia? Mas o Senhor o livra de algumas, de metade. O Senhor decachai, o livra de todas as aflições. Deus vai te livrar das situações, depressão, estresse, fadiga, ansiedade. Deus vai te livrar da doença. Deus vai te livrar dos problemas na casa, dos problemas financeiros, porque cada um aqui luta com uma coisa. Tem pessoa que a vida financeira está ok, mas está com problema com o filho. Tem outro que não está com problema com o filho, a família está tinindo, mas está num aperto financeiro tremendo. Tem uns que a vida espiritual está explodindo para todo lado, ele está voando espiritualmente falando, mas a casa dele está só pelo fio da misericórdia, pelo fio da escarlate. Então cada um aqui está vivendo uma situação. Tem uns que estão desfrutando de bênçãos espirituais, bênção na família, mas a saúde está só graça do Nazareno para socorrer. Mas o que aqui, aleluia, traz alívio à minha alma, à sua também, ao nosso coração, é que Deus está dizendo, ainda que você passa por muitas coisas, por muitas tribulações, por muitas pressões, eu vou te livrar de todas elas. Essa luta tem prazo de validade, não vai durar a vida inteira. Essa pressão vai passar, essa luta vai passar, essa prova vai acabar. O Senhor te arranca. Porque a palavra livra aqui tem um sim, mas o Senhor o livra. Essa palavra o livra significa, ele pega com força e tira. Você está entendendo? Muitas são as aflições do justo. Não é o justo que sai delas, é o Senhor que tira. Deus vai te tirar, você não está entendendo, mas eu vou falar com alto e bom som. Deus vai te tirar dessa aflição, Deus vai te tirar dessa turbulência, Deus vai te tirar desse dia difícil, Deus vai lhe arrancar desse dia mau, Deus vai te arrancar dessa luta. Quem crê, dá um berro de glória a Deus aí. Levante a mão direita, é profético, e diga, o meu Deus vai me arrancar dessa aflição. Xanacaya, ai derraço labanda, rebaixanda calabaçúria.
Ai, canabaxéria. E às vezes a luta do crente não é só em uma área, não. Tem época que ataca tudo. Ataca dor, ataca sofrimento, ataca todas as áreas. E ele fica apoiando para cá, apoiando para lá. E fala: meu Deus, o que é isso, meu Pai? Aí o Senhor vem, porque o choro pode durar uma noite, mas ele vem no amanhecer da sua vida e diga: essa luta acaba, esse problema cessa. Então as aflições são inevitáveis. Segundo, são passageiras. Terceiro, tem propósito. Deus tem propósito nas aflições. Romanos 8, 28 ao 29, o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem. Cooperam, veja, trabalham juntas. E aí no versículo 29, ele diz para que nós venhamos a ser conformados, ou seja, está na forma da imagem de Cristo. Então, qual é o propósito das aflições? Olha só, primeiro, sabe qual que é o propósito da aflição? O principal propósito: nos deixar parecido com Jesus. Deus usa as aflições para nos limpar das escórias, dos defeitos que nós temos, para nos corrigir e só ficar uma fé genuína, verdadeira. Mas sabe também qual é um outro propósito que Deus usa as aflições? Para a gente não se apegar a esse mundo. Você já reparou quando você está numa luta lascada, o que você deseja? O que você deseja? Você fala: eu quero ir embora daqui, não dá mais não. Aleluia. Então Deus manda umas situações para você não se enraizar aqui na terra, você ficar com o seu coração lá no céu. Lá no céu, glória a Deus. E quarto e último, eu só vou falar disso, tá? Quarto e último: as aflições não devem sacudir, abalar o cristão. Veja só, esse eu vou ler, 1 Tessalonicenses 3, 2 e 3. Paulo envia Timóteo à igreja de Tessalônica, que estava sob fortes aflições. E aí enviamos a Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus, nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para uma finalidade. Qual é? Vos confortar, aqui é fortalecer a fé de vocês. Então, através da palavra, a fé do povo é fortalecida. Então, o que fortalece a fé do povo? A palavra. Então, é para isso que o Espírito Santo nos enviou aqui, para pregar a palavra. Para quê? Para você ficar forte, robusto. E Deus nos envia não só para fortalecer, mas exortar também. Não gosto de ouvir correção, mas vai ouvir porque é bom. Vai ser corrigido sim, meu bem. Naquilo que está falhando, não está congregando direito, a bordoada vai descer mesmo. Está ainda com esse pecado escondido aí, o cajado vai descer bonito. Então, exortar aqui também tem uma questão de encorajar, a pessoa tomar coragem acerca da fé. Olha só, veja o 3. Para que ninguém, então, veja, a palavra vem para confortar e para exortar. Qual é a finalidade? Para que ninguém se comova por essas tribulações. Sabe o que é comover? Abalar, sacudir. Então Paulo está dizendo: sabe por que você é exortado? Sabe por que você é fortalecido? Para que você não seja sacudido, para que você não seja estremecido, para que você não seja abalado. Os que confiam no Senhor é como o monte Sião, que não se abala, mas faz o quê? Alguns dias, para sempre. Sua fé não vai ser abalada. Parece que vocês não vieram para o culto hoje. Eu vou falar de novo. Parece que eu não estou pregando Jesus aqui, mas eu vou falar de novo. Aleluia. Parece que está todo mundo no aço. Parece que ninguém está na prova aqui. Pregando, está todo mundo na benção. Agora, vê. Aleluia, glória a Deus. Então entenda: aqueles que colocam a sua confiança no Senhor jamais serão abalados. Jamais. Até porque Deus me deu um texto aqui da minha mente agora. Lembra Marcos 4?
Veio a tempestade. Jesus estava fazendo o quê? Dormir. O que vem primeiro, a tempestade ou o travesseiro? O que veio primeiro, irmão? O travesseiro. Porque antes da tempestade, Deus já reservou o descanso. Aleluia. E aonde está o descanso? Por isso que o Jacózinho pegou a pedra, ó. Dorme em cima da palavra. Sonha com a palavra. Seja estabelecido na palavra. Vamos lá. Então não deixe que... Paulo está dizendo, ó, ninguém fica abalado com essas tribulações, não. Não fique, não. Porque a palavra está te confortando, está te fortalecendo e Deus está corrigindo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A palavra bom ânimo aí, pharcel no grego, significa ter muita coragem. Não é coragem, é muita. Ser de bom ânimo. Expressa uma decisão firme de não se deixar abater pelas circunstâncias adversas. Olha só, é uma decisão. Então decida ter coragem. Coragem é uma decisão que você toma de não se deixar abalar. A circunstância veio para abalar, mas você fala, eu decido em não me render. Eu decido em não me prostrar. Eu decido. É uma decisão. Você tem que estar decidido em sua fé no Senhor. É alguém que foi encorajado a vencer o medo, confiante nas promessas e no socorro de Deus. Então por que ele decide firmemente a ter coragem? Porque ele está confiando no que Deus falou, ele está confiando que Deus vai socorrer. Logo, a ordem de Cristo transforma o medo em perseverança. Eu repito, a ordem de Cristo transforma o medo em perseverança. Deus vai tirar a insegurança, Deus vai tirar a incerteza, Deus vai arrancar o medo e vai transformar tudo isso em perseverança. Perseverança, bom ânimo, coragem é a bravura que o Espírito Santo nos dá para superar os obstáculos. Deus está te dando essa bravura, Deus está nos dando esta coragem. Para quê? Para você olhar para esse obstáculo e dizer, eu não vou ser vencido por você, eu não vou ser desestruturado por você, eu confio nas promessas, eu creio no socorro do meu Deus. Foi por isso que Paulo falou, Timóteo, ei, lembra, desperta o dom de Deus, acende essa chama, porque Deus não te deu espírito de medo. Qual é o espírito que habita em você? É espírito do quê? De poder. Levante as duas mãos e diga bem forte, o espírito que habita em mim é o espírito de poder, de poder. Põe a mão no sermão e diga, o medo já bateu em retirada. Tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem. Decida vencer, decida avançar, decida. Camaio remácia, ubacaxéria, tela caio xedecoxa. Alabassúbria, ai canácia canta, alabaxande como está descendo aqui, está descendo um azeite fresco aqui. Olha o que Paulo falou para Timóteo, desperta esse dom. O que é despertar? É colocar ele em chamas, é colocar ele, aleluia, para arder. E Deus está dizendo, você não vai diminuir a espiritualidade, você não vai diminuir o fervor espiritual. Sabe por quê? Porque eu te dei poder. O Espírito que marrachai, que habita em você, é o Espírito Santo, é o Espírito da glória, é o Espírito de Deus. Alavachanda caço, uracanda labio remaia, elebachanda lácia.
Eita Deus. O foraço que emenécia, o forime clama, o fogo de alguém estava apagando. Sabe quando está aquele finalzinho do carvão que ele está apagando? Mas de repente, para ele voltar a pegar forte, o que faz? Coloca um novo e faz o quê? Assopra. Esta é a palavra que Deus está dizendo. Você vai colocar uma nova lenha e o meu espírito vai assoprar. Deus vai assoprar. O fogo não vai baixar. O fervor espiritual não vai baixar. Por quê? Porque Deus está te dando coragem. Você vai superar esse obstáculo. Adore a Deus. Eu vou deixar você adorar. Adore, adore. O medo está sendo derretido pelo poder desta palavra. Deus está dizendo: pode tirar a insegurança, pode tirar a incerteza, pode tirar a desconfiança, pode tirar este medo, porque hoje você passa por cima, você supera. Caia Xanda, Eleba canta laba subcomanai. Essa perseguição veio forte, esse problema de saúde veio forte, essa dificuldade veio tremenda para te amedrontar, para você desistir. Mas aí o Senhor falou: tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem. Meu Deus do céu, hoje todo desânimo vai cair para o abismo hoje. Tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Urabaca, manacaxé, elebacante, elebachode comanai. Sabe por quê? Porque até para estar na presença de Jesus tem que ter ânimo. Sabe onde essa palavra é encontrada? Quando estava tendo um obstáculo, Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E a multidão falava o quê? Cala tua boca, fecha essa matraca. Ele gritava mais, ele clamava mais. Aí alguém chegou e falou: tem bom ânimo, ele te chama. Tem bom ânimo, ele te chama. Jesus está chamando, Jesus está chamando. Anacanda na baixanda, elebacanda la baixanda comanai. Para ir para a presença dele tem que ir animado, e para sair da presença dele, a partir da presença dele, para caminhar, o que tem que ser? Que nem a mulher do fluxo de sangue. Ela chegou, rompeu as barreiras, rompeu os obstáculos e tocou em Jesus. Jesus sentiu a virtude, o poder saindo, e agora Jesus falou: quem me tocou? E aquela mulher falou: fui eu que te toquei. Jesus falou: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, vai em paz. Aleluia, aleluia. Tem que ter bom ânimo para vir, tem bom ânimo para sair, para entrar bom ânimo, para sair bom ânimo. É isso que Deus está nos dando. Para encerrar, tenho-vos dito isso: a revelação da minha palavra, o conhecimento dos meus planos, para que em mim, em união espiritual comigo, vocês tomem posse, agarrem a paz. No mundo, você já sabe, o mundo vai tentar esmagar vocês, mas tende bom ânimo, tenha coragem, tenha bravura. Aí olha o que ele diz: eu venci. Eu venci o mundo. Olha o que Jesus está dizendo: aquele que te ataca eu já venci. Aleluia. Se aquele que ataca nós já venceu Jesus, Jesus já conhece o caminho da vitória. É por isso que ele nos ensina. Quem que é o caminho da vitória? Ele mesmo.
Vamos lá. A palavra venci, nikao no grego, significa sair vitorioso. É alguém que entra numa peleja e sai vitorioso sobre os seus inimigos. É conquistar, levar a vitória. Olha só que coisa linda. Primeiro, Jesus venceu muita coisa, né? Ou melhor, venceu tudo. Mas vamos lá. De forma resumida, primeiro, Jesus venceu o pecado. Ninguém tinha vencido. Nenhum ser humano tinha conseguido essa proeza. Só Jesus. Hebreus 4,15 diz: em tudo foi tentado, mas sem pecado. Passou por todo tipo de provação, mas não pecou. Por quê? Porque ele é vencedor. Se Jesus venceu o pecado, agora o texto diz o quê? Nós não temos um sumo sacerdote que não nos possa nos socorrer. Se Jesus venceu a fraqueza, para ele, entre aspas, né, a fraqueza humana, se ele venceu, ou seja, ele conhece o caminho das pedras. Então ele diz, vem aqui que é assim que faz. Então Jesus está ao nosso lado, assim como o Espírito Santo está dentro, né, de nós. E ele nos ajuda em nossas fraquezas. Pastor, eu não estou conseguindo vencer essa fraqueza, esse pecado. Olha Jesus aí, ele venceu, meu bem. Ele venceu e automaticamente, se estamos nele, vencemos também, por implicação. Jesus venceu segundo o mundo. O que é o mundo? Perseguições, calúnias, invejas, necessidades. Isso que o mundo vem. O mundo vem com tudo, para fechar as portas, para causar desavença. Essa é a luta no mundo. Mas Jesus falou o quê? Essa aí também eu venci. E vocês são mais que vencedores. Romanos, 8. Então, 8,37. Somos mais que vencedores. Ô irmão, se somos mais que vencedores, é a questão que nós só temos que passar mesmo, mas já está certo já o final da história. E é positiva. Hein? Jesus venceu o que mais? Jesus venceu Satanás e os demônios. Em Colossenses 2,15 diz que ele os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Na cruz, Jesus triunfou sobre principados e potestades, sobre todas as hostes demoníacas. Jesus na cruz, quando, veja, alguém está dizendo, está sendo derrotado. Não, a cruz é vitória. Coloca aí 2,15 Colossenses, acho que eles não estão acreditando. A cruz, quem olhasse para Cristo todo espancado, arrebentado, está dizendo, lá, está sendo derrotado. Nunca. A cruz nunca foi derrota. É 2,15, 2,15 de Colossenses. Glória a Deus. E despojando aqui é desarmando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Por que o Senhor desarmou o inimigo contra nós? Porque como que o inimigo nos vence? Nos acusando. Qual é a acusação? Ele pecou, ele fez o que é errado. É aí que ele nos vence. Ou no caso, pode vencer o ser humano? É no pecado. O ser humano no pecado, o diabo pode lhe acusar, pode lhe atacar. E aí há um tribunal divino. Mas é por isso que Jesus falou, filhinhos, eu escrevi, para que não pequeis. Mas, todavia, entretanto, alguém entre vós pecar, há um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Pecou, arrependa-se, porque senão é uma porta que o inimigo tem para continuar tendo vitória, continuar te abatendo. Mas olha o que a Bíblia diz, despojando. Então o adversário na cruz ele foi desarmado. Por isso que não há acusação nem condenação contra nós. E não há por quê? Porque o Senhor desarmou. Então não há um ponto onde o adversário pode nos dominar. Não pode, ok? Tudo que acontece na nossa vida que Deus permite, é porque Deus sabe o que está fazendo. Mas que o adversário não tem mais domínio e controle sobre nós, não tem, porque eles foram desarmados. Por isso que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eita Deus! Então ele não só desarmou, mas ele os expôs, Jesus expôs todos eles. Lembra quando Jesus desceu lá no abismo, onde estão os demônios em prisão, triunfou sobre todos eles na cruz, ele só foi lá onde estavam os que estavam presos e declarou a sua vitória sobre todos eles. Vocês estão todos derrotados.
E eu venci todos. E agora, o maior de todos os inimigos que Jesus venceu. Qual? A morte. A morte e o Hades não pôde detê-la. E eu, João, quando estava exilado na ilha de Pátimo, de repente, eu vi uma voz que dizia: escreve. E essa voz que disse escreve, que estava no meio dos 7 castiçais, tinha cabelos brancos, tinha os seus olhos como chama de fogo, um cinturão no peito, os seus pés como latão reluzente, tinha 7 estrelas nas suas mãos, uma espada aguda afiada saía da sua boca, e eu, quando vi, caí como morto. Mas ele pôs as mãos sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eis que eu vivo, fui morto, mas vivo pelos séculos dos séculos, amém. Tenho a chave da morte, do Hades. Aleluia, glória a Deus. E aí eu encerro dizendo: o mundo pode pressionar, mas não pode derrotar quem está em Cristo Jesus. Você precisava anotar isso. O mundo pode até pressionar, mas não pode derrotar quem está em Cristo Jesus. Sabe por quê? A vitória final já está garantida. E esse texto, os 2 textos eu quero que você leia comigo para encerrar. 2 Coríntios 2,14 e o 1 Coríntios 15,57. Olha só como já está garantida a vitória. Vamos lá? 2 Coríntios 2,14. Quero que você leia bem forte, mas aquela voz de vencedor mesmo. Vamos lá? 3, 2, 1. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em... Quantas vezes? Sempre. Graças a Deus, que sempre nos faz. Ele nos conduz em triunfo. 15:57 de 1 Coríntios. 3, 2, 1. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor. Você viu cada vitória que Paulo diz? Graças a quem? Porque a vitória não é nós que conquistamos, é Deus que nos dá. Através de quem? Através da morte, do sacrifício de Jesus, da sua ressurreição. E eu encerro dizendo: a vida cristã não é ausência de lutas, mas a certeza da vitória em Cristo. Repito, a vida cristã não é ausência de lutas, mas certeza da vitória em Cristo. Então faz o que, pastor? Tenha coragem.